Muito obrigado, viu? Imagina, eu que agradeço. Para quem está assistindo esse vídeo aqui que não conhece a Otília, posso chamar de Otília, não posso? Pode, claro. É que eu chamo de Doutora Maria Otília. Maria Tília mesmo. Tá bom. A Maria Otília ela é fisioterapeuta, formada pela Unesp, titulada em osteopatia pela UON, onde também trabalha como monitora. E a prática clínica dela é baseada no tratamento da dor e das disfunções do movimento. Esqueci alguma coisa? Não é isso mesmo. Para quem não sabe, no momento que a gente está gravando esse vídeo aqui, o site do CNPq caiu, né? Não está funcionando. Então, até o Lattes não está abrindo. Então, eu procurei teu currículo Lattes lá e eu não pude achar, então eu peguei, tinha no teu Instagram, tá bom? Então, se eu tivesse Nada de alguma coisa, me desculpa, tá bom? Então, vamos começar você bem direto, Otília. Uma região que está gerando dor numa pessoa, ela é necessariamente uma região frágil? Não, de forma alguma. Normalmente, quando uma região ela está gerando dor, primeiro a gente tem que entender há quanto tempo esse paciente tem a dor, o quanto ele tem realmente de disfunção ou não naquela região, para daí sim a gente dar importância, né? Se a gente vai realmente mexer naquela região que ele sente a dor ou a distância. Então, primeiro, esse paciente precisa ser avaliado, mas não necessariamente essa região falar que ela é frágil. Por exemplo, uma dor de coluna, né? Tem gente que fala assim, minha coluna é frágil, por isso eu sinto dor. Eu falo que é a maior mentira, né? Porque a coluna é é a estrutura mais resiliente do nosso corpo. Então, e a gente associa, né, dor à fragilidade. E isso é uma inverdade. Isso, Né? isso não é verdade, de fato, né? É uma coisa que realmente é muito comum na coluna, né? É uma estrutura realmente bastante resistente, sim, não tem como a gente associar aquilo ali com fragilidade, né? Então, De de forma fato, é um mito. Então, existe uma certa relação entre dor e quadros psicológicos, né? Como é que você vê isso, por exemplo? Muitas pessoas, por a dor, a gente ter esse entendimento de que a dor hoje, ela hoje não, né? A dor é um produto do cérebro. Muitas pessoas acreditam que a dor ela é psicológica. E na verdade, a dor não é psicológica, nem existe dor psicológica. Nem A foi dor ela é inventado, né? Parece que a gente inventa a dor, né? Aham. E a própria IASP soltou uma nota de que a gente deve sim acreditar na dor que o paciente relata pra gente. Eu falo que ninguém melhor que o paciente para falar sobre a dor dele. E a gente fala de dor psicológica, né? De não existir dor psicológica. E quando os pacientes, hoje a gente sabe que ele está envolvido, que a gente fala o modelo biopsicossocial da dor, que é quando a gente precisa levar em conta não só o bio, que seria o corpo, mas também aspectos emocionais e meio que esse paciente está inserido. Então, na verdade, não existe dor psicológica, mas existe o seu estado emocional e fatores psicológicos envolvendo e amplificando essa dor. Então, por exemplo, eu gosto de um exemplo assim. Quando um jogador, por exemplo, um atleta, ele sente dor, ele convive com aquela dor, ele joga, ele treina, ele consegue passar por cima dessa dor. Por quê? Porque aquilo estimula ele, né? O esporte é a vida dele, então ele não se Se prende ele muito. se ele não trabalhar, né? Se ele não praticar o esporte, ele não vive, né? É isso, mais ou Não menos. vive. E é isso. E já quando a gente está fazendo alguma coisa que a gente não gosta, parece que a gente sente mais dor naquele Uhum. momento, né? Parece que a dor é limitante realmente, nos impede de agir. Então, eu gosto de dar esses exemplos, assim, criança, por exemplo, quando a criança está fazendo alguma coisa que ela não gosta e ela se machuca, ela chora muito mais. Já quando ela tá brincando no meio dos amiguinhos, cai, se rala toda e levanta, finge que nada aconteceu e Continua. continua ali. Então, assim, como a gente está emocionalmente, o meio que a gente está naquele momento influencia na forma que a gente percebe a dor. Verdade, concordo. Show. E quando a gente fala assim em modalidade terapêutica, né? Tu já começou assim a falar do exercício. Existe uma modalidade terapêutica assim que se mostrou superior às outras, ou isso depende do tipo de dor, inclusive depende do tipo assim de paciente? Uhum. Tem uma assim que Depende. dá para tratar todas, ou isso vai depender?
Depende muito do paciente. Tem estudos que comprovam, então, que o exercício é o que a gente tem de melhor para uma dor crônica. Já, assim, eu no meu consultório eu trato muito ainda, eu uso muito osteopatia e sempre associo ela ao exercício. Eu falo que essa associação das duas juntas, a gente tem bons resultados, sabe? Então, a melhor hoje comprovada, né, cientificamente, é o exercício mesmo. Uhum. Não ficar parado, né? Não ficar parado. Esse é o ficar parado é a doença do É. século. Deixa eu te falar aqui, deixa eu te trazer um dado que eu li no artigo, quando eu estava produzindo o roteiro para esse talk. Assim, ele fala assim, anormalidades discais e processos degenerativos são comumente vistos em imagens, mas muitas delas podem não ser a causa da dor, já que elas também podem ser vistas em mais de 97% das pessoas assintomáticas, ou seja, sem sintomas. Assim, como é que tu vê esse uso de imagens atualmente e até que ponto isso pode ajudar ou atrapalhar no diagnóstico e tratamento de uma pessoa com dor? Hoje eu vejo muito esses pedidos exagerados, né, de exames de imagem, tentando achar, então, a causa da dor, né? É um problema, porque já é comprovado também, tem artigos que comprovam que se você percebe uma degeneração, alterações de exame de imagem, aumenta em 2 vezes a chance de você sentir dor. Então, só de você pegar um exame, o seu exame, olhar lá e falar, nossa, eu tenho degeneração, isso aumenta a chance de eu ter dor, mesmo que eu ainda não tenha dor. Então, a gente tem que tomar muito cuidado para esses pedidos de exame de imagem, sempre com muita cautela, sentindo realmente a necessidade desses exames, porque também outros estudos mostram que 5% dos pacientes têm realmente algo grave na coluna, que necessitaria realmente de um exame. Então, será, né, por que ainda existe esse tanto de pedidos de exame? É algo que a gente tem que pensar e tem que sempre lutar um pouquinho contra, né? Eu falo que quebrar algumas crenças de que realmente essas degenerações que estão gerando a dor. Eu acho que é um passo difícil quando a gente começa a conversar com o paciente, porque ele já chega contando para você assim, né? Nossa, minha coluna tem um monte de degeneração, então é por isso que eu tenho esse monte de dor. Essa semana mesmo, hoje eu atendi uma paciente que veio, segundo atendimento dela hoje, e que na primeira consulta dela, ela veio usando colete, veio com essas crenças de que minha coluna é frágil, por isso eu não aguento ficar sem o colete, e a gente desconstruir isso é um pouco complicado. Não difícil, mas é um desafio. Eu falo que é desafiador a gente desconstruir isso nos pacientes, né? Tem muito Até porque a paciente que gente chega. precisou se desconstruir, né? A A gente gente, com sim. algumas crenças, alguns aprendizados da faculdade, a gente foi precisando quebrar, né? Então, Tem muito paciente que às vezes chega assim, olha, porque eu tenho lordose, meu médico disse que é porque eu tinha lordose, né? Até mesmo que seja hiperlordose ou hipercifose, né? Isso é muito difícil a gente correlacionar isso com a clínica dele, né? Inclusive, nesse mesmo artigo, ele fala que a gente não deve, em primeira consulta, prescrever um exame de imagem, né? Só se a gente desconfiar de uma causa grave, né? Que seria esse 5% que você fala, né? E hoje a gente, assim, ainda não é a realidade, né? Sei que tem um lobby médico de clínica que realiza esse tipo de exame, né? Mas hoje não é isso que acontece, e às vezes o paciente chega com aquele bolozão de exame lá e joga, e por muitas vezes aquilo dele não tem muita correlação clínica com o quadro dele, né? um quadro. E até também, eu atendi uma menina de 17 anos com uma dor absurda em punho, que ela não conseguia apoiar, não conseguia tocar de tanta sensibilidade. Veio com um punhado de exame, de ressonância, ultrassom, radiografias, porque não se encontrava nada de lesão. E ninguém falava assim, essa dor sua aí é psicológica, essa dor sua é psicológica. Então, ela chegou aí com 2 meses de dor, sem um diagnóstico fechado e com muita dor. E você olhar para essa paciente e falar assim, eu entendo a tua dor, eu acho que já é um acolhimento, né? Uhum. Porque a maioria infelizmente, ainda existem muitos profissionais com essas oratórias, né? De que tua dor é psicológica, você vai ter que aprender a conviver com ela, essa dor não tem explicação. E Isso não para o ajuda paciente isso, né? Não ajuda.
muito pelo contrário, né? Atrapalha o tratamento e como esse paciente vai evoluir diante dessa dor. Não sei se acontece na tua clínica, que é o paciente chegar e dizer assim, não, o médico falou assim que não era para eu estar sentindo esse tanto de dor, né? Não sei se isso já aconteceu. Pelo teu exame, pelo meu exame que eu tenho aqui, ele disse que não era para eu estar sentindo tanta dor, não, porque tá normal, né? Acontece bastante. Bastante. Esse exame não explica a minha dor, né? E será que eu criei essa dor? E tem pacientes que falam, será que eu fiquei tão louco a esse ponto de ter criado uma dor e tal? Tem gente que fala que a dor é escudo, né? É o escudo atrás de onde eu tenho para me proteger, né? Essa dor é minha proteção. E, na verdade, falta um pouco de conhecimento realmente, né? Do que é a dor, dos processos dessa dor e de que a dor não é lesão realmente. Então, entender isso eu acho que é o principal hoje. Verdade. Assim, e quais são os sinais que uma pessoa com dor apresenta que, de fato, devem gerar preocupação? As famosas dores que indicam algo grave são dores noturnas, que é o que desperta o paciente da dor. Se essa dor ela vem acompanhada de processos, por exemplo, emagrecimento, sem explicação. Então, são coisas que a gente tem que dar uma atenção maior, que são dores características de um câncer, por exemplo. Então, nesses casos, é importante a gente sim pedir um exame de imagem, traumas. Às vezes, o paciente vem de um trauma que não foi feito nenhum exame, ele tem uma dor muito aguda, muito forte. Então, nesses casos, é importante o pedido de um exame de imagem. Pelo menos é o que eu penso, né? Sim, concordo. E, Otília, quando é que você começou a se interessar por estudar a dor? O que é que te levou a estudar a dor? Eu gosto de dor desde a faculdade. Eu falo que por algo, eu não sei muito bem o que, eu fiquei distante desse estudo por um tempo. E o final do ano passado, eu fui dar uma aula de dor referida visceral. E eu falei assim, cara, eu não sei tão a fundo dor referida visceral. Eu sei o que é, eu sei como acontece, mas eu gostaria de entender um pouco mais a fundo, sabe? Dar um olhar um pouco mais específico para essa dor. E comecei a estudar por conta mesmo, comecei a ler algumas coisas e isso foi despertando de novo esse amor que eu tinha sobre o estudo da dor. E daí eu fui fazer um curso no final do ano passado, em dezembro de 2020, onde quem deu o curso foi o Leonardo Ávila, que ele falava sobre as atualidades sobre dor, né? O que tem de mais atual sobre dor e a gente ter um idioma em comum, né? Sobre a dor. E daí eu fui vendo que tinha muita coisa sobre dor que eu ainda não sabia. E isso me deixou um pouco triste, assim, naquele momento. Eu fiquei bem chateada por tratar dor, trabalhar com dor e não entender a fundo sobre dor. E daí eu comecei, daí eu não parei mais, né? Daí desde 2020, então de dezembro de 2020 até hoje, tem alguns meses ainda, eu falo que eu ainda estou engatinhando, eu ainda estou naquele, né? Saindo do engatinhar para um entendimento mais aprofundado sobre dor, mas é o que eu venho buscando agora com muita sede. Esse conhecimento mais aprofundado sobre esse mundo, que é a dor aguda, dor crônica, dor Se no alguém, geral. se alguém um dia me perguntar isso, eu vou falar que foi depois que eu ouvi tu falando num módulo, e tu começou a falar no módulo passado que eu tive contigo, começou a falar sobre dor, eu falei assim, caramba, cara, eu tenho que ir atrás disso, e tem um curso e tal. Se alguém me perguntar um dia desse, eu vou te citar, viu? Aí eu fico feliz de ser A uma certa referência, né? uma referência. Deixa eu te perguntar mais uma coisa. Existe hoje alguma crença em relação à dor que ela é muito difundida e que tu acha assim, uma balela, que é super mentira? Então, para mim, esse principal é de que dor é lesão, né? Essa é muito difundida, é muito difícil de quebrar isso. A gente luta todos os dias, eu falo, a gente é formiguinha falando algo que todo mundo fala contrário, né?
Todo mundo fala que dor é lesão e a gente vem desconstruindo isso devagarzinho em cada paciente. Eu acho que essa é a maior balela. E associar a dor a essas, como você disse, essas disfunções, alterações posturais. Qualquer alteração postural gera dor. A minha dor vem de uma escoliose, a minha dor vem de uma hiperlordose, ou porque minha coluna é fraca. Essas coisas a gente precisa quebrar urgentemente, desconstruir, assim, sabe? E, Otília, tem algum livro que tu conhece e recomenda para pessoas que sentem dor ler? Eu gosto demais do livro Explicando a Dor, que é o Explain Pain, né? Uhum. Que ele é em inglês, mas ele tem a tradução, ele tem o livro traduzido, e é um livro bastante didático, assim, que faz a gente entender muito sobre esse processo de dor. E tem um site muito bom que eu gosto, eu sempre indico para os meus pacientes, que é do Pesquisa em Dor. Eles têm várias explicações desse entendimento de que dor não é lesão, tem alguns joguinhos, sabe, que você vai evoluindo com o paciente, que é bem interessante. E hoje não são todos os pacientes que eu trabalho educação em dor, mas a maioria deles eu trabalho educação em dor. E quando eu tenho esse trabalho, em alguns pacientes eu indico esse site para dar uma olhada, dar uma lida, para entender um pouquinho mais a fundo. E o livro é muito bom, esse é o livro de cabeceira. Eu vou indicar também o meu, é o, deixa eu tirar aqui do meu ring light, é A Coragem de Ser Imperfeito, da Para ver da Brené Brené. Brown. Ela é show. Eu acho que é um livro assim que você pode ler, que você aceitar suas fragilidades, né, que todo mundo tem, entender as suas fragilidades e tirar a força em relação a isso, né? Parecer um pouco contraditório, mas nesse livro eu aprendi bastante sobre isso. Tem um vídeo dela no TED Talks que é show de bola, né? Eu assisti, é muito bom. Eu sempre falo para meus pacientes que a nossa força é a nossa vulnerabilidade, né? É o que ela fala muito no livro e fala no TED, que é muito assim, é bem isso mesmo. A gente tem que entender a nossa vulnerabilidade, aceitar onde estão as nossas fraquezas e lidar da melhor forma possível com elas, né? Tirar uma força. Uhum. Otília, a convivência assim com pessoas que sentem dor, por muitas vezes pode ser difícil, né? Que dicas ou recomendações para as pessoas que convivem com pessoas que sentem dor, né? Tanto no ambiente familiar, como no trabalho, círculo de amizade. Que dicas você dá para essas pessoas para conviver melhor e ajudar essas pessoas que sentem dor? Eu acho que o principal é as pessoas que convivem com dor acreditar na dor dela, porque o que eu vejo muito ainda são pacientes chegando falando assim: ah, ninguém acredita na minha dor, acha que eu estou exagerando, acha que essa dor eu criei. Então, assim, eu acho que o que mais essas pessoas precisam é de acolhimento e de entendimento, de falar assim, não, eu acredito na tua dor e eu tô aqui para te ajudar, o que você precisa, sabe? E realmente é muito difícil conviver com dor. Para o paciente com dor, eu falo que isso é uma crença também, que é uma frase ruim que eu vou falar, mas eu falo assim, é difícil a gente ser feliz com dor, porque normalmente a dor, ela tá ali incomodando o tempo inteiro tá te lembrando que de uma incapacidade, de uma vulnerabilidade. Então, acho que o entendimento disso para as pessoas que convivem com essa pessoa é importante, sabe? E a pessoa com dor, ela também fica um pouco, eu falo que explosiva, né? Qualquer coisa ela Ativo, né? explode, ativa. Por quê? Porque ela também está cansada, né? Ela está numa exaustão. Então, eu falo sempre assim para os meus pacientes: por mais que você se sinta, né? Parece que a sua vida está ali pequenininha e a tua dor está enorme aqui do lado, né? Parece que a dor tomou tua vida e a tua vida não funciona mais. Mas é possível ser feliz com dor quando você vai ressignificando algumas coisas, entendendo outras, para você conseguir expandir essa vida e diminuir esse processo doloroso. Às vezes o paciente não zera a dor, né? O paciente crônico, talvez ele não vai zerar completamente essa dor, mas essa dor vai diminuir um tanto que essa vida vai ficar muito maior e essa dor vai ficar ali
num pedacinho da vida que não incomode tanto. Então, né, essa frase que antes eu dizia muito, que é impossível ser feliz com dor, é possível, desde que você consiga modular tudo isso, deixar essa dor menor e entender que existe mais vida do que dor, né? Então, eu acho que esse entendimento, tanto para quem convive, quanto para o paciente com dor, é importante, sabe? É o acolhimento, né? Tanto dessas pessoas que convivem, né? Como a própria pessoa se acolher e se entender, né? Porque eu falo, quando a gente vai estudando a história da dor, o que era a dor lá atrás, então antes acreditava-se que dor era um castigo, então que tinha que conviver com aquilo, que a dor era necessária, que a dor era algo que você fez errado e daí você está sendo castigado por ter dor. Então tudo isso ainda reflete hoje nas crenças das pessoas. Tem paciente que fala, eu vou ter que aprender a conviver com isso, porque meu fardo é ter dor. E não, gente, não, a dor não é nenhum castigo, não tá ali, existe realmente algo acontecendo que precisa ser olhado. E o modelo biopsicossocial é esse entendimento, né? Do que é do corpo, do que é da mente, do que é do ambiente, né? Então, a gente precisa tratar essas esferas, essas 3 esferas, para que tenha um equilíbrio um pouco melhor. Show. Para a gente encerrar, Otília, se tivesse um outdoor que todas as pessoas no mundo pudessem ver, e você pudesse colocar uma frase nele, né? Para que todas essas pessoas que sentem dor pudessem ver, que frase seria essa? Que dor não é lesão. Boa. Boa. Porque eu acho que é a crença de todo mundo mesmo, e que mais eu tento, né, falar sobre isso, que dor não é lesão. Show. Muito bom. Otília, mais uma vez, obrigado. Obrigado por ter cedido um pouquinho do teu tempo. Gostei bastante da conversa da aula e a gente se vê em breve, tá bom? Sim. Espero te ver mais outras vezes aqui, a gente compartilhar conhecimento, tá bom? Vamos sim. Tchau, tchau. Tchau. Esse negócio do canal é tudo mentira, viu? Eu só quero saber mesmo o que é que vai cair lá no meu céu. Esquece essa bagunça toda. Eu vou estar no teu CO? Eu espero que sim, agora em agosto. Eu vou dar o céu de vocês. Eu não sabia, não. A gente conversa sobre isso.